Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara, sou professora de língua portuguesa da Unidade Frei Gaspar. E hoje, seja lá que dia for esse hoje que você está abrindo meu vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre o romance Mayombe, do escritor angolano Pepe Tela, né? Romance esse que está aí integrando a lista de leitura obrigatória da FUVEST desde o ano de 2016, sendo, portanto, cobrado no vestibular da famigerada Universidade de São Paulo desde a sua edição 2017, né? A inclusão do Mayombe na lista de leitura obrigatória da FUVEST é um marco muito significativo e muito importante na constituição dessa mesma lista, né? Em primeiro lugar, antes que se fale de quaisquer outros aspectos sobre os quais a gente vai conversar, em relação ao romance, porque é a primeira vez em que um livro de literatura africana, de língua portuguesa, passa a compor a lista de leitura obrigatória desse vestibular, né? Com isso, a gente tem a oportunidade, né, pensando sob essa óptica, de, ao nos confrontar, ao nos deparar com Mayombe, a gente tem a oportunidade de nos deparar também com um pouco da história, da cultura, de aspectos políticos, sociais, identitários de Angola, que é um país com o qual nós guardamos, nós enquanto Brasil, né, enquanto brasileiros, guardamos algumas relações, na medida em que, por exemplo, tanto um quanto o outro país foi colonizado por Portugal, né? Ambos somos colonizados pelos portugueses, e também porque Angola foi um grande polo de fornecimento de pessoas escravizadas para o Brasil, né? Então, muitos dos escravizados que vieram forçosamente de África aqui para o nosso país vieram de Angola, né? Então, nós guardamos com esse país algumas relações. E chega a ser curioso que nós saibamos tão pouco sobre ele, né, sobre o país Angola. Então, esse livro, a inclusão desse livro, Mayombe, na lista de leitura obrigatória da FUVEST, é um convite, uma oportunidade interessantíssima para que a gente comece a pensar sobre esse país, tá? Agora, pessoal, para a gente começar o nosso estudo da obra, a nossa análise, que vai passar por vários momentos aí ao longo desse vídeo, né? Desde contextualização histórica até resumo do enredo, análise de personagem, nós vamos começar por meio da apresentação do autor, né? Que é o Pepe Tela. Nesse caso, é super importante, é fundamental falar um pouco sobre quem foi o Pepe Tela, fazer uma breve apresentação desse autor, porque a vida dele guarda vários traços de ligação com o romance que a gente vai estudar. E eu acredito que depois da minha breve explanação sobre quem é o Pepe Tela, quem é, porque ele está vivíssimo, vivão e vivendo, vai ficar mais claro para vocês o porquê, né? O Pepe Tela, também conhecido, na verdade não muito conhecido, ele não é muito conhecido pelo seu nome de batismo, né? Como Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, nasce no ano de 1941, em Benguela, na Angola, é filho de uma família de classe média, né? Passa alguns anos, uns bons anos aí de sua vida em Angola, faz o liceu, essa educação básica aí nesse país, e cursa o ensino superior, chega a cursar o ensino superior em Portugal, onde ele passa pelos cursos de engenharia de letras, né? Só que uma questão interessante, e aí que começa o estabelecimento da nossa ponte entre o Pepe Tela e o romance Mayombe, é que o Pepe Tela, ele vai, de fato, fazer a sua formação em sociologia, né? E ele vai fazer essa formação na Argélia. Até aí pode parecer um pouco despropositada essa minha apresentação, mas nesse momento em que ele está se licenciando em sociologia lá na Argélia, é o momento em que ele já está trabalhando no MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola, né? Que é um dos movimentos revolucionários que tinham por objetivo tornar Angola um país independente dessa subjugação portuguesa, tá? Então, o Pepetela, ele compõe o MPLA junto a outros componentes, claro, né? Ele compõe o MPLA, ele faz parte desse movimento, ele luta ativamente, ele vai à frente de batalha, à guerrilha pela libertação de Angola,
né? Então ele compõe ativamente esse movimento, ele compõe ativamente esse momento histórico que o romance vai tratar, sobre o qual o romance vai tratar ao longo das páginas que o compõem, né? Então, esse nome, nesse contexto, a partir daqui, que vem a alcunha Pepetela, na verdade, né? O nome dele, como eu falei para vocês, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, não tem nada de Pepetela. De onde vem o Pepetela? Pepetela é um nome de batalha, né? Um nome alcunhado, atribuído a ele num batismo de frente de batalha. Pepetela significa pestana em umbundo, né? Que é uma das línguas que se fala aí em Angola, né? Então, Pepetela é o nome atribuído a esse escritor, a esse autor, quando do seu ingresso ao MPLA e sua presença ativa na frente de batalha, que foi fundamental para que Angola se tornasse o país independente que é hoje, né? Então percebam, né? Não sei quantos de vocês que estão me assistindo de fato leram um romance, mas o romance ele vai falar sobre esse movimento revolucionário, essas guerrilhas, esse movimento de guerrilha que tinha por objetivo tornar Angola independente, e é nesse sentido, é sob esse aspecto que o romance se relaciona com a vida de fato, de uma maneira concreta aí do PPT. Agora, o fato de haver entre ambos essa relação que é substancial não torna o Mayombe uma narrativa autobiográfica, tá? O Pepetela, em várias entrevistas às quais ele concedeu sobre esse livro, ele chega a comentar que, por mais que ele se veja de uma ou outra forma, em um ou outro personagem, sobre um ou outro aspecto, ele não é nenhuma das personagens, né? O livro dele é ficção, é a ficção construída a partir dessa experiência que ele vive aí no campo de batalha junto ao MPLA, né? Na verdade, e ainda andando aí por essa chave, de acordo com o próprio Pepetela, o Mayombe, ele nunca nasceu assim enquanto um projeto de livro, nasceu para ser livro, né? O Pepetela, ele escrevia ofícios de guerra, então ele escrevia alguns relatórios pertinentes às batalhas às quais o MPLA enfrentava ali, e é durante a escrita de um desses ofícios que ele vai cair em si do quão importante é para ele transcender esse registro de ofício e passar a constituir uma escrita ficcional que, de acordo com ele mesmo, vai ser fundamental para essa assimilação de tudo que está acontecendo, das experiências às quais ele está passando, esse registro do momento histórico qual ele está ajudando a construir. Né? Então, o Mayombe ele não nasce originalmente como um projeto de livro, mas ele nasce novamente, de acordo com o próprio autor, em decorrência dessa necessidade que o Pepetela tem de registrar esse momento pelo qual ele está passando. Né? Então, ele vem daí. Sendo, aliás, o primeiro capítulo do romance uma decorrência direta desse ofício, né? Desses ofícios que ele escrevia. Então, esse primeiro capítulo, ele realmente faz referência a um episódio qual ele passou aí ao longo do tempo em que compunha esse movimento, o MPLA. Agora, se a gente vai analisar um romance que guarda esse tipo de relação com a vida do autor, né, que remete ao processo de conquista de independência de Angola, a gente precisa necessariamente contextualizar historicamente esse país, né, entender minimamente, de uma maneira breve, como é que foi o processo de colonização de Angola e também como foi, logicamente, o seu processo de aquisição de independência, né? Essas disputas pela sua independência. Então, os portugueses eles chegam oficialmente ao território africano aí em 1520, tá? Angola não é o único país africano que foi colonizado por Portugal. As ilhas de Cabo Verde também o foram, Moçambique também o foi, né? Então, Portugal chega aí no território africano em 1520 e vai fundar a sua capitania e governança de Angola em 1571, tá? Sendo que essas incursões pelo território angolano, elas foram gradativas, elas foram acontecendo aí ao longo desse período em que Portugal passa ocupando o território africano.
A conquista definitiva de Angola, ela vai se dar em 1591, quando se nomeia o Dom Francisco de Almeida como governador-geral, né, desse território. Então, oficialmente, essa conquista definitiva se dá a partir desse ano, sendo Angola, novamente, como eu já comentei com vocês, é um polo super importante de fornecimento de pessoas escravizadas que vinham aqui para o Brasil, sobretudo para explorar o minério de ferro aqui, não só minério de ferro, outros minérios aqui do nosso país, mas não só, né? Então, Angola é um dos principais polos de fornecimento de escravizados aqui para o Brasil. Agora, Angola, na verdade, não só Angola, né? A África como um todo, gente, é um continente em que se dá uma intensa disputa territorial no que diz respeito às potências aí desse período do qual nós estamos falando, desse período ao qual nós estamos nos referindo, né? Não era só Portugal que fazia incursões pela África e que buscava explorar essa região, colonizar esse continente, essas várias regiões que compõem o continente, né? Outros países também faziam isso. A França fazia isso, a Inglaterra fazia isso, a Bélgica. Então, é nesse contexto de intensa disputa territorial e atrito, franco atrito entre essas potências, que vai ocorrer a Conferência de Berlim, né? A gente chama de Conferência de Berlim, parece que é um momento só, mas são algumas reuniões aí entre os líderes dessas potências, reuniões nas quais eles vão discutir essa ocupa é a mais, né? Mas essa ocupação aí do continente africano, né? A grande questão, gente, é que para além dos fins aí da Conferência de Berlim, né, que dentre várias outras coisas queria, por exemplo, garantir a livre navegação nos rios Congo e Níger aí a todas as potências que estavam explorando o continente africano, a Conferência de Berlim, ela traz algumas implicações muito concretas e que guardam aí toda uma problemática que perdura até hoje dentro desse continente. Por quê? A África, enquanto continente, é composta por diversos grupos étnicos, né? Por diversas tribos, por diversos grupos. Para vocês terem uma ideia, vocês devem estar vendo isso na tela que está exposta no vídeo agora, a África pré-conferência de Berlim, ela poderia ser vista a nível de divisão étnica da maneira qual se encontra o mapa à nossa direita, né? Pelo menos à direita da minha tela. Então percebam, né, o quantos vários traçadinhos bem pequenininhos que representam aí as regiões ocupadas por determinados grupos étnicos que fazem parte do continente. Quando se instaura a Conferência de Berlim, no qual essas potências europeias, com a participação dos Estados Unidos, que é um pouco adjuvante aqui, mas também tem que ver com esse momento da conferência, quando se instaura essa Conferência de Berlim e essas potências, elas repartem formalmente, porque é isso que foi feito, elas repartem a África entre si, elas estabelecem nesse continente fronteiras artificiais, né, que desconsideram total e integralmente a diversidade étnica que compõe a África, né? Então, nessas fronteiras artificiais, eu tipo, isso aqui é de Portugal, isso aqui é da França, isso aqui é da Inglaterra, isso aqui é da Bélgica, né? Eles foram traçando linhas artificiais, territórios que englobavam dentro de si vários grupos étnicos que muitas vezes eram conflitantes entre si, disputavam entre si, eram inimigos entre si, né? Então, essa conferência, ela traz um efeito bastante factual, bastante concreto para esses países que são criados aí de maneira artificial novamente a partir dela. Para vocês terem uma noção, nós vamos falar de Angola, né? Esse é o foco do romance, portanto, é o nosso foco também. Para vocês terem uma noção, nesse quadradinho em que do mapa esquerdo, né, que consta Angola, eu coloquei um quadradinho mais ou menos na mesma região em que estaria Angola se nós fôssemos pensar a África pela divisão étnica, né? Então, observem quantos grupos compõem esse país, né? Quantos grupos étnicos estão compondo Angola. Então, isso é muito significativo e vai ter algumas implicações muito concretas que a obra ela vai abordar, né?
Agora, quando a gente vem falando dessa colonização, dessa ocupação, dessas incursões das potências sobre esse continente, isso não se dá de uma maneira, como que se pode dizer, sem resistência das pessoas que ali habitavam, né? Sem resistência desses grupos étnicos que agora estão compondo esses países formados por meio dessas fronteiras artificiais, né? Em 1948, por exemplo, a gente tem na Angola o despertar, o aflorar de alguns movimentos culturais de jovens que propunham aí descobrir Angola, desencadear, constituir uma consciência cultural relacionada ao país, né? Só que a questão, gente, é que nesse processo aí de ocupação, colonização, exploração de Angola, acontecem algumas mudanças que não se dão apenas no país Angola, né? Se dão também em Portugal, como, por exemplo, o regime ditatorial salazarista, né? Então, quando Portugal passa pela ditadura de Salazar, Angola se consolida, na verdade, como uma concessão portuguesa, e nesse momento, pessoal, existe um acirramento muito grande da exploração, da desigualdade, dos conflitos entre os colonizadores e os colonizados, então é um momento muito tenso dessa ocupação, certo? E foi o que eu falei para vocês, né? Essas incursões das potências europeias não se dão sem a resistência dos que vivem nesse continente, né? No caso, nesse país que há de ser Angola, não se dá sem resistência, né? O povo angolano, diante de toda essa problemática que eu estou tentando trazer para vocês, ele se mobiliza em alguns grupos de modo a enfrentar o colonizador, a buscar a independência do seu território, né? Três grupos que têm ainda, né? Porque já vou comentar, bastante importância nesse contexto são o FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, e o MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola, sobre o qual eu mencionei para vocês aqui no começo da nossa aula, do nosso encontro, né? Então, o FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, é um movimento, é um grupo filiado aos ideais capitalistas e aos Estados Unidos, né? Eles caminham por esse lado. A UNITA, por sua vez, conta com algum subsídio e apoio da China, enquanto o MPLA vai contar com o suporte de Cuba e da União Soviética, sendo, portanto, adepto aos ideais socialistas, certo? Então, são esses os três principais grupos aí que vão batalhar por vários anos a fim de conquistar a independência de Angola. Agora, o fato é que em um dado momento na história de Portugal, acaba a ditadura salazarista e com o fim da ditadura do Salazar, o que vai acontecer é uma aceleração, literalmente assim falando, do processo de descolonização das terras africanas, né? Então, junta-se aí esse enfrentamento dos grupos organizados, junta-se esse processo de descolonização advindo do término da ditadura de Salazar, e o fato é que em 1974 o MPLA ele vai proclamar a independência de Angola, né? E a partir do momento que se dá essa proclamação de independência, passa a assumir aí o poder por meio de Agostinho Neto, então líder do movimento. E em 1975 se proclama a República Popular de Angola, cujo primeiro país a reconhecer e legitimar somos nós, o Brasil. Só que o pessoal, vamos pensar em alguns pontos aí, né? A gente tem aquela questão desencadeada, fomentada pela Conferência de Berlim, né? Nós temos esses três grandes grupos que foram essenciais, construíram esse processo de independência de Angola, mas que são grupos com orientações ideológicas e políticas divergentes entre si. Diante disso, durante o processo de luta pela independência, esses grupos, por mais divergentes que eles sejam, que eles sejam, porque eles ainda existem, eles tinham um inimigo em comum, eles tinham um fim comum, que é libertar Angola.
partir do momento que Angola está liberta de Portugal, né, deixa de ser uma colônia portuguesa, esses grupos vão começar, por mais que o MPLA ele assuma aí o poder por meio dessa principal liderança, que é o Agostinho Neto, esses grupos vão disputar o poder de Angola entre si. Né? Eles vão disputar quem de fato vai governar Angola. E o fato é, gente, que em 1975, após a proclamação dessa independência, o que vai acontecer é que Angola vai entrar num processo bastante longo, complicadíssimo, sangrento de guerra civil, que vai durar nada mais, nada menos que 27 anos. Né? Então, até 2002, nós estamos em 2020, faz apenas 18 anos, Angola esteve em guerra civil, a fim de se disputar ali, de se saber quem que era o grupo que ia, de fato, conduzir, liderar politicamente esse país recém-liberto, né? Agora, de todos esses 3 grupos que eu citei, o mais importante no contexto desse vídeo, e portanto do nosso encontro, da nossa aula, é o MPLA. Porque o PPTELA, ele pertenceu, ele integrou esse movimento, e também porque, de fato, gente, o MPLA, ele realmente foi o primeiro dos 3 grupos a governar Angola, e na verdade ele governa Angola até hoje, né? O MPLA, ele surge no final dos anos 1950, novamente, já comentei com vocês, é alinhado a Cuba, a União Soviética, a então União Soviética, né, porque hoje se encontra dissolvida também, e os seus adeptos, os seus membros constituintes são funcionários públicos, são comerciantes, estudantes, católicos, protestantes, enfermeiros, operários, monitores agrícolas, são jovens, e é importante, interessante que a gente saiba disso, dessas classes que são adeptas a esse movimento, porque muita da literatura angolana vem de membros do MPLA, né? O próprio Agostinho Neto escreveu, né? Ele já não está mais vivo, mas ele escreveu também, né? Então, muito de literatura angolana vem de ex-membros ou membros do MPLA, né? Depois quando se dá a finalização da Guerra de Independência, quando Angola ela se torna um país independente e o MPLA ele assume o poder, ele passa a se tornar um partido político, tá? Ele deixa de ser um grupo revolucionário, passa a se tornar um partido político, bem como os outros 2 grupos que eu mencionei para vocês há alguns minutos atrás, né? Então todos eles viram partidos políticos. Só com esse adendo de que o MPLA é o partido que governa Angola até hoje, né? Por algum tempo, a Angola foi um país monopartidário, né? Hoje, a Angola é pluripartidária, né? A disputa de eleições, há membros de mais de um partido aí compondo o governo angolano, mas o presidente ainda é do MPLA. E com isso, né, acho que eram essas as questões de contextualização que antecedem aí o nosso estudo do romance. Tem um outro ponto interessante sobre o qual eu acho que vale a pena tratar também, que é o fato de que esse romance ele foi escrito entre 1970 e 1971, né, ao longo desse processo aí que eu tentei trazer, abordar um pouquinho com vocês. E ele só foi publicado depois de ser lido pelo Agostinho Neto, então líder do MPLA. O romance ele vai trazer algumas críticas ao movimento, né? Críticas de toda a natureza que a gente vai explorar daqui a pouco, né? Então ele foi lido integralmente pelo Agostinho Neto antes de ser publicado e foi publicado sem alterações, tá? Ele foi publicado da maneira aí a qual ele foi escrito. Então, a gente, isso posto, acho que a gente consegue já partir para outros aspectos que também contextualizam o romance, mas que vão fazer isso por outras linhas, né? Não mais por essa linha histórica, de uma forma tão direita. Então tem esse ponto que eu falei para vocês, né? A primeira edição aí de 1971 foi escrita entre 1970 e 1971, mas foi publicado depois, vários anos depois, aí passando inclusive pela leitura do Agostinho Neto. O que o Mayombe vai narrar, fundamentalmente, é a incursão dos seus militantes pelo Mayombe,
porque o Mayombe é uma região aí do continente africano, é uma floresta, já vamos falar disso, né? Então, o que o romance vai narrar é a incursão dos militantes do MPLA pelo Mayombe. Dessa forma, a história ela é narrada pela perspectiva do MPLA, tá? Esse é o olhar aí que está inscrito nesse romance. E para além dessa questão da incursão dos militantes, dessa incursão revolucionária, o romance ele vai trazer várias outras questões, como os embates pessoais que acontecem entre as personagens, apesar do romance ser fortemente palpado, calcado aí em acontecimentos factuais, históricos da Constituição de Angola. Ele é um romance, portanto é ficcional, então ele vai apresentar também alguns embates pessoais entre as personagens, também embates políticos e ideológicos entre os guerrilheiros do grupo, que é descrito aí nas páginas do livro. Então é um pouco disso que a gente vai encontrar ao longo do romance. Essas são as linhas gerais do nosso enredo. Mas agora, voltando a essa questão de Mayombe, né? O que é o Mayombe? De onde sai Mayombe? O Mayombe é uma região que vai pegar, né, vai contemplar desde uma parte da República Democrática do Congo até Angola, e aqui Angola especificamente Cabinda, né? Já vamos falar sobre isso, a República do Congo e o Gabão. Então, o Mayombe é uma região, é uma floresta montanhosa, bastante densa, fechada, que compreende essa região e esses países, né? Então, no mapa que vocês estão vendo aí, o Mayombe seria essa mancha verde fluorescente, né? Pegando todo esse território. Esse é o espaço concreto, geográfico, factual, que vai agregar a narrativa que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Agora, acabei de falar que o Mayombe, ele compreende aí a região de Angola, ele pega Angola tanto quanto pega os outros países que eu mencionei, mas a parte de Angola a qual ele pega é Cabinda, tá? A Cabinda é mas enfim, Cabinda é um enclave angolano, né? Então é uma região que ela não está ali contígua a Angola, ela não está dentro de Angola, diga-se assim, mas ela pertence ao território angolano. Ela é um enclave, né? Então, Cabinda, esse enclave angolano, é o que é o espaço de Angola que é compreendido por essa floresta, né? Por esse bioma, se eu não me engano, é assim que a gente chama em geografia. Não sei o quão fica nítido aí para vocês, gente, mas nesse mapa de Cabinda, aqui logo abaixo dele tem um outro mapinha que compreende, localiza a Cabinda no mapa, né? Então vocês podem ver que Angola é bem maior, tá aí abaixo e Cabinda tá ali em cima, né? Então tá um pouquinho separado. Alguns fatos interessantes e dignos de nota é que Cabinda, a região de Cabinda, agrega 65% do petróleo angolano, né? E que Cabinda também tem os seus movimentos de libertação, né? O FLEC, por exemplo, né? Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, né? Então também existem grupos nessa região que querem fazer de Cabinda uma região independente de Angola. Ainda não o é, mas tem grupos que querem que isso aconteça e que na verdade já existiam e já brigavam por isso desde a Guerra de Independência, né? É importante destacar também, acho que vai ajudar a gente a olhar para um aspecto e uma personagem especial aí do nosso romance. Agora, dito isso, é nesse espaço aí, nesses círculos verde e vermelho, substancialmente, em que vai se passar a nossa narrativa. Esse é o espaço que vai agregar, vai abarcar as ações aí do nosso romance. É esse espacinho aí de Angola. E aí, para além da questão do Mayombe ser um espaço geográfico, né, ser um espaço aí material que vai agregar o nosso romance, o Mayombe também é um espaço simbólico dentro da nossa obra, né? Ele também é um espaço metafórico aí dentro do romance. Por que eu tô falando isso, né? Porque o Mayombe, como eu falei para vocês, é uma floresta montanhosa, uma floresta bastante densa, de árvores bastante altas, né? Mata fechadinha, né? Bem fechada, na verdade. E nesse sentido, há críticos literários que
atribuem ao Mayombe, aí, a esse espaço da narrativa, o papel de um grande útero do romance. Como assim, né? Por que um grande útero? Porque a floresta do Mayombe abriga esse grupo revolucionário sobre o qual a narrativa vai tratar, né? Então, é como se essa floresta fosse o útero que guardasse dentro de si os revolucionários que vão fazer com que Angola possa nascer e nasça livre, né? Então, o espaço, a floresta, ela tem compreende essa simbologia, né? Essa floresta que abriga os guerrilheiros, é essa floresta que esconde os guerrilheiros, né? É essa floresta que muitas vezes alimenta os guerrilheiros, não só pelos animais que por ali passam e que eventualmente são caçados pelo grupo, mas também porque o Mayombe tem árvores que fornecem aos guerrilheiros uma espécie de amêndoa, que eles chamam de comuna na obra, que é uma oleaginosa relativamente média e grande, extremamente nutritiva, com a qual eles conseguem subsistir, eles conseguem se manter diante de algumas ausências de mantimento, de alimento a qual eles vão passar, né? Então é como se a floresta em si ela estivesse contribuindo para não só o nascimento da revolução, né, mas para que ela pudesse se concretizar e para que ela pudesse trazer consigo a independência de Angola. É como se a floresta ela contribuísse literalmente para a guerrilha, né? Agora, se isso parece ser fato diante da leitura do romance e do enredo da narrativa, a gente há também de notar que a floresta, dentro de todo esse cenário e complexidade a qual eu estou comentando para vocês, também é um espaço que vai deixar aí esses guerrilheiros, componentes aí do MPLA, isolados, entre aspas, com as suas próprias ideologias, os seus próprios demônios, os seus próprios passados e tudo mais, né? Então, é um espaço que transcende a questão material, geográfica, e também ganha uma característica simbólica muito importante no romance. Isso posto, pessoal, acho que a gente pode aí, finalmente, para o resumo da obra, entender como é que ela está composta, quais são os capítulos aí que a constituem, o que é abordado em cada capítulo, para que então, a partir desse resumo, a gente consiga fazer análise desse material ficcional pautado num momento histórico tão concreto sobre o qual nós temos em mãos, né? Então a gente vai começar, logicamente, pelo capítulo 1, a missão, que é o capítulo que eu falei que ele está diretamente relacionado a um dos ofícios de guerra que o Pepe Tela de fato escreveu, porque era um dos papéis que ele exercia ali diante da guerrilha e no MPLA, além do fato de que ele era também uma espécie de comissário político responsável, portanto, pela politização aí dos componentes da guerrilha, né? Então, o que acontece aí nesse capítulo 1, a missão? O grupo está literalmente em missão, né? Eles estão numa operação próxima ao Rio Lombe. E o que eles querem fazer? Eles querem enfrentar um grupo de exploradores de madeira, tá? É isso que eles vão fazer. Eles vão propor esse enfrentamento a esse grupo de exploradores de madeira composto pelos tugas, pelos portugueses, tuga é a maneira qual eles chamam o português na narrativa, e também por alguns cabindas, né? Cabindas são os próprios habitantes desse enclave de Cabinda, sobre o qual eu comentei com vocês alguns minutos atrás, né? Então eles estão nessa incursão aí com essa finalidade, e uma das personagens, que é o Guerrilheiro Teoria, ele vai se ferir aí de uma forma significativa, algo que vai prejudicar bastante o joelho dele e, portanto, impedir com que ele se movimente com a velocidade e a destreza necessária no contexto no qual ele se encontra. Isso é um ponto significativo, porque é nesse contexto, diante desse quadro, que o Teoria ele vai, mesmo morrendo de dor, porque ele está literalmente morrendo de dor, vai ignorar todo esse sofrimento físico que ele está sentindo para seguir em frente com coragem, com bravura e sem pestanejar até o fim, né?
para além da questão da importância disso em relação à incursão que eles estão se propondo a fazer, tem também a questão que a gente fica sabendo nesse capítulo do Teoria ser um sujeito mestiço, né? Ele é filho de mãe negra, de pai branco e, portanto, um sujeito mestiço. Bárbara, mas e daí? E daí que, sendo mestiço, ele não é bem aceito nem pelos brancos, que o enxergam como não branco, e nem pelos negros, que o enxergam como não negro. Então, ele é um sujeito que se vê em um não lugar, uma situação de não pertencimento, né? E ele tenta se valer e se provar por meio desses atos de bravura e persistência, né? Então, de acordo com ele mesmo, aí nesse capítulo ele é um talvez, ele é uma mancha, ele é alguém que não tem um lugar. Então ele vai se valendo por meio dessa postura, né? Não sei se eu definiria isso como um ato de coragem, um ato de persistência. Agora, diante de tudo isso, os guerrilheiros, eles vão começar a debater entre si. Tá, a gente vai fazer a incursão lá, a gente vai para cima dos exploradores de madeira, mas o que a gente vai fazer com os caras, né? Um dos guerrilheiros, o Verdade, ele é a favor de fuzilar todo mundo. Fuzila todo mundo e pouca ideia para trocar, né? Já o Lutamos, por sua vez, um outro guerrilheiro, ele questiona um pouco isso e o comissário também questiona essa possibilidade de fuzilamento dos exploradores de madeira que eles vão de encontrar pelo caminho. Essa questão, ela é bem importante, ela é bem interessante, porque o Lutamos, gente, ele é um cabinda, tá? Ele é da região de Cabinda, ele é proveniente dessa região, que é uma região lida pelos guerrilheiros como uma região composta por elementos contra-revolucionários, né? Porque foi como eu falei para vocês, né? Alguns desses exploradores de madeira, essas pessoas que aí vão devastando, aí vão fazendo extrativismo dessa madeira, eles não são só portugueses, eles são cabinos, né? Então, isso traz uma questão, um atrito importante, né? Porque vários dos guerrilheiros veem o povo de Cabinda como um povo contra-revolucionário, um povo traidor. E o Lutamos, sendo aí um Cabinda, também recebe um pouco desse olhar para si, né? Não só por isso, também por isso, na verdade, mas por conta desse questionamento que ele faz em relação ao fuzilamento desses exploradores de madeira, e também porque durante essa incursão que está sendo feita, o Lutamos, ele acaba se distraindo, ele vai andando meio que ignorando, diga-se assim, o que o grupo guerrilheiro está fazendo, o que dá a entender para alguns guerrilheiros que compõem o grupo que o Lutamos está fazendo isso para meio que sinalizar para os exploradores que o grupo está chegando, que seria, nesse contexto, sabotar a investida dos guerrilheiros, né? Essas questões, essa tensão aí, que é uma tensão tribalista, o tribalismo é uma questão super importante do romance, é uma tensão sobre a qual eu vou apresentando para vocês aí ao longo da abordagem do enredo, mas a gente vai conversar com um pouco mais de ênfase ao final do nosso trabalho sobre isso, né? Então eles se encontram mais ou menos aí nesse contexto dessa forma. Agora, o que acontece? Quando eles se deparam com os exploradores de madeira, eles vão aprender dois grupos, né? Um que está trabalhando na machadinha lá, no machado, e um outro grupo que está operando um trator e um caminhão. Então, esse grupo de guerrilheiros, ele pensa em como é que ele vai fazer essa incursão, como é que ele vai fazer esse ataque, e o que acontece, o que eles decidem fazer é emboscar primeiro os trabalhadores, para depois fazer uma incursão aí pela estrada e pegar todo mundo, né? De fato, o grupo guerrilheiro ele consegue emboscar os trabalhadores, né? Ele consegue cercear esse grupo, mas o motorista do caminhão que eu havia mencionado a vocês, ele consegue fugir, né? Os guerrilheiros eles fazem esse grupo de exploradores de madeira, de trabalhadores de refém, mantendo eles consigo por um tempo e tudo mais. E quando eles resolvem que vão libertar esses trabalhadores, que na verdade poderiam tranquilamente ter fugido de acordo com a narrativa, né, mas não o fazem, eles acabam ali ficando na deles, esperando as orientações do grupo guerrilheiro que os rendeu,
Quando eles vão ser liberados, e nesse contexto, logicamente, ter os seus pertences devolvidos, foi tudo apreendido, né? Durante esse momento, nota-se que uma nota de 100 escudos, né? Uma nota de dinheiro que pertencia aos trabalhadores e deveria, portanto, ser devolvida, não é localizada, né? E não se sabe onde foi parar a tal da nota. Os trabalhadores que só queriam ser libertados não fazem muito questão da nota, partem sem ela. Só que esse sumiço da nota, ele causa um conflito entre os guerrilheiros, né? Porque como que a gente vai convencer o povo de que a gente está aqui lutando por uma causa justa, por uma causa digna de engajamento? Como é que a gente engaja as pessoas roubando as pessoas, né? Não tem como. Então isso gera um atrito significativo entre os guerrilheiros, e o comandante do grupo, que é o comandante sem medo, ele vai fazer uma investigação entre os seus guerrilheiros a fim de descobrir quem foi que pegou a nota de 100 escudos. Essa nota, num primeiro momento, ficou sob a responsabilidade de um guerrilheiro chamado Ecuicui, né, o caçador de elefantes. Então essa nota fica sob a responsabilidade dele. Ele jura que não foi ele dormiu e acredita que essa nota tenha sumido de alguma forma, dormiu literalmente, porque eles dormiram ao longo desse percurso, não durou aí alguns dias, né? E ele jura que a nota não está com ele. E de fato não está, porque quando o Sem Medo ele vai fazendo essa investigação, ele percebe que quem pegou a nota foi um outro guerrilheiro chamado Ingratidão do Tuga, né? E aí, gente, a apreensão por parte desse grupo guerrilheiro do fato de que um deles, o Ingratidão do Tuga, pega a nota de 100 escudos dos trabalhadores, gera toda uma outra discussão, um outro conflito, né? Porque a partir daí, o que vai fazer com a ingratidão do Tuga? Vai fuzilar? Vai prender? E o que vai fazer com a nota? Vai devolver para os trabalhadores? Né? Porque é o que eu estava falando para vocês, existia essa preocupação por parte dos guerrilheiros da imagem a qual eles iam deixar nessas pessoas que eles queriam que aderissem à causa, né? Seja de fato compondo o movimento, seja não sendo hostil a ele, dificultando aí as suas incursões, né? Ao final, o Ingratidão do Tuga ele vai ser condenado a alguns meses de prisão em Dolisie. Dolisie é um outro ponto, é um outro espaço aí da narrativa em que a gente pode aprender uma espécie de quartel estratégico, né? Em Dolisie circulam componentes do MPLA que não necessariamente estão na frente de batalha, não necessariamente estão na guerrilha, como esses que eu estou mencionando, mas estão fazendo aí um trabalho que apoia o trabalho da guerrilha, né? Que é essa organização burocrática, essa organização disciplinar, a organização financeira, a busca e distribuição de mantimentos entre os grupos guerrilheiros, né? Então esse escopo aí do MPLA que fica em Dolisie também está tendo a sua parte nessa incursão revolucionária. No capítulo 2, a base, uma vez que se finda aí toda essa questão, todo esse conflito em relação à primeira incursão, aquela contra os exploradores de madeira, os guerrilheiros eles se dirigem para a base deles aí no Mayombe, que fica em uma clareira que é protegida pela copa das árvores da floresta, né? Então eles vão para a base e na chegada à base eles vão receber novos guerrilheiros, novos integrantes, né? Que vêm de Dolisie, que é esse centro aí organizacional do movimento que eu acabei de mencionar para vocês. Então eles vão receber novos guerrilheiros, dentre eles o VV, que é sobrinho do comandante Sem Medo, né? Mas o Sem Medo, que é uma personagem super relevante aí ao longo da narrativa, deixa bem claro para o VV que o fato dele ser sobrinho dele não vai trazer qualquer vantagem dentro do contexto no qual eles se encontram. Só que aí é que tá, né? Dorizi envia os novos integrantes à base. Com a chegada desses integrantes, formal e materialmente, o que se tem é mais boca para comer. E não se envia comida, né? Você só envia o guerreiro, não envia comida. E já havia uma falta de comida, né? Então, é preciso resolver a questão, é preciso sanar a questão.
E o comandante, o Sem Medo, ele se recusa a ir a Dolisie, ele não quer ir para Dolisie. Ele tem alguns atritos com o chefe, o diretor ali de Dolisie, que é o André. Então ele resolve que ele vai mandar o comissário. O comissário é enviado para Dolisie, né? E aí, gente, a gente já tem um ponto de crítica em relação ao movimento, porque, como eu falei, Dolisie, essa retaguarda, né, esse centro responsável por gestão administrativa, burocrática, financeira, disciplinar, de envio de mantimento. Então, Dolisie envia mais guerrilheiros, não envia comida. E por que não envia comida? O que está acontecendo? Está faltando alguma coisa em Dolisie? Né? Então, o que esse capítulo já anuncia é uma corrupção do chefe de Dolisie, que é o André, que não está enviando os mantimentos da maneira devida para os guerrilheiros, né? É corrupção essa que ela vai ficar um pouco mais nítida quando o comissário, de fato, ele for para Dolisie, né? E for confrontar o André, comentar a situação, a necessidade do envio de mantimentos e perceber que a primeira coisa que o André faz é convidar ele para tomar uma cerveja e tentar dar para ele uns 500 escudos, né? Então, peraí, o comissário tem aquele insight. Então, peraí, a gente está lá no meio da floresta, passando fome, sem mantimento. Primeira coisa que o cara faz quando chega aqui é me chamar para tomar uma cerveja, para comer um bom almoço, me oferecer 500 escudos. Então, não está faltando, né? Não está faltando meios aí para a gente conseguir se manter, então por que não chega? Né? E o comissário ele fica furioso em relação a essa questão, ele fica furioso em relação a esse movimento de corrupção mesmo do André, né? E aí a gente já vai vendo várias questões, né? Essas vozes diferentes, dissonantes que compõem o movimento de guerrilha, né? Essas várias faces aí do MPLA. Agora, uma outra questão importante e que é latente aí nesse capítulo, a base, é que quando o comissário vai até Dolisie, ele tem a possibilidade de encontrar a sua então noiva, né? Que atua também no MPLA, ela é professora, né? Então ela educa aí algumas crianças e alguns jovens, e o comissário ele tem a oportunidade de encontrar essa noiva dele que fica em Dolisie, que é a Undina, né? A grande questão, gente, que ela é importante porque ela vai ser um dos elementos desencadeadores do final para o qual a narrativa vai se encaminhar, é que o comissário e a Undine, eles não se dão bem sexualmente falando, né? Eles até tentam manter aí uma relação, mas não rola aquela química carnal. E isso prejudica bastante as pontes que eles mantêm um com o outro, né? E é importante destacar essa questão de que o problema é química carnal, é tensão sexual, porque é justamente uma tensão sexual que vai provocar toda uma virada de chave no que vai acontecer ao longo do romance, né? Então, eles não se dão muito bem na cama, eles têm vários atritos, o comissário é um guerrilheiro extremamente comprometido com o que ele está fazendo, com o grupo, com manter uma postura ética, por manter uma postura honrada. Ele vai para Dolisie para fazer o que ele tem que fazer, que é levar mantimento para o grupo que está com fome, que está com falta de comida. E por mais que ele goste da Undina e queira ficar com ela ali, ele não desvia do foco. Então ele não vai ficar nem um minuto a mais por conta da Undina, né? Ele não vai fazer por onde passar mais tempo com ela, o que enfurece a Undina, de certa forma, ela não gosta, né? Para além desse desentendimento de outra ordem que eu já citei para vocês, né? Então, o comissário, diante de tudo isso, e também diante do fato de que os guerrilheiros, o Verdade, acompanhou ele para Dolisie e foi autorizado pelo André a ficar mais um tempo, porque o Verdade ele queria aproveitar um pouco dessas possibilidades que Dolisie oferece, como comida, cerveja e a possibilidade de se relacionar com algumas mulheres, no caso, né? Então, o André, ele autoriza a permanência do Verdade, a revelia do comissário, o comissário que deveria autorizar isso ou não, na verdade ele não autoriza, o André passa por cima dele, e o comissário volta furioso para a base, mas ele volta furioso, com algum mantimento, pouco, mas furioso. E aí, quando ele chega, ele vai discutir com o Sem Medo, que é o comandante ali do grupo, né? Porque o Sem Medo vai falar, mas por que você não ficou um pouco mais, passasse mais um tempo ali com o Gina, né? O pessoal conseguiu uma caça, a gente estava se mantendo, não precisava ter voltado dessa forma. O Sem Medo ri do comissário,
né, que é mais novo do que ele, diga-se de passagem. Então tem uma pequena discussão aí, né? Mas o fato é que essa postura, essa ausência de mantimento, essa falta de suporte da retaguarda de Dolizy, ela é uma questão que ela precisa ser resolvida, né? Ela precisa ser encaminhada, e o Sem Medo, o que a narrativa dá a entender é que ele não vai, nesse momento, pelo menos, bater de frente em relação a isso, né? Então, nesse contexto, eles acabam fazendo a resolução de uma nova operação, a qual eles vão precisar se mobilizar aí para dar cabo, e o chefe das operações é quem vai a Dolizy novamente em busca desses suprimentos, desses mantimentos, desses elementos que o grupo guerrilheiro precisa para continuar aí executando seu papel no Mayum. Só que aí que tá, né? Aí chega o capítulo 3, Ongina, né? Ongina é a noiva do comissário, é uma das personagens do romance. E o que vai acontecer? A gente tem dois planos aí nesse capítulo, né? Na base guerrilheira, a gente tem uma tensão, um acirramento da disputa por conta da falta de comida, né? Os guerrilheiros, eles estão passando fome, né? E gente com fome é gente nervosa. Para além disso, esses guerrilheiros, gente, eles têm origens étnicas distintas, né? Sendo alguns deles tribalizados, né? Kikongos, quimbundos e tudo mais, alguns deles destribalizados, alguns deles mestiços, como teoria, né? Então, todo esse conflito, essas tensões étnicas, que aí vão ser chamadas no livro de tribalismo, diante de todo esse contexto, elas começam a se acirrar, elas começam a ficar cada vez mais tensas, né? E o que acontece? Isso está acontecendo na base, né? Nossa, quantas vezes a palavra acontece aparece na minha fala, mas enfim. Isso está acontecendo na base, enquanto lá em Dolizy, o chefe das operações está tentando fazer por onde conseguir os mantimentos e para manter os guerrilheiros. Só que o que acontece, o pessoal, é que em Dolizy também está acontecendo uma outra coisa. A Undina, ela está traindo o comissário, seu noivo, com o André. Sim, sabe, o chefe de Dolizy, ela tá traindo o noivo dela com ele, né? E quando o comissário não, desculpa, o chefe das operações, ele volta para a base com alguns mantimentos, ele traz consigo também uma carta que a Undina escreveu para o comissário, deixando bem claro o que aconteceu e que tudo aconteceu por vontade dela, porque ela quis, né? E que, diante dos fatos, ela não vai permanecer em Dolizy, ela vai para outra frente aí que diga respeito ao MPLA. O comissário, ele fica enlouquecido, né? Ele fica furioso consigo, fica furioso com a situação, né? A vontade dele é sair no mesmo momento, direto para Dolizy, para conversar com Dina, resolver o que aconteceu, mas ele é impedido pelo Sem Medo não deixa, ele sai todo bravo, né? Coloca o saco nas costas e sai andando, o Sem Medo vai indo atrás dele, mas o que você vai fazer lá? Vamos amanhã, a gente precisa realmente resolver toda essa situação, não há necessidade de se ir agora. E aí o comissário, ele tenta ir mesmo assim, ao final o Sem Medo consegue convencê-lo a aguardar um pouco para ir no dia seguinte, né? Agora, diante de todo esse quadro, eu não sei se está ficando claro e nítido para vocês o que está acontecendo na narrativa, porque eu estou trazendo vários elementos que são elementos constituintes do texto mesmo, e pode parecer um pouco confuso para quem não conseguiu até então ler o romance. Essa traição da Ondina, essa traição em relação ao comissário, que ela materializa com o André, ela vai trazer uma disputa, ela vai acirrar, na verdade, a disputa tribalista. Por quê? O comissário, ele é um quimbundo, tá? Ele pertence a esse grupo étnico. O André, ele é um Kikongo, né? Ele pertence a um outro grupo étnico que, inclusive, é o mesmo grupo do comandante Sem Medo, tá? Então, esse assunto, dentro desse contexto, ele deixa de ser uma questão privada ali, diga-se dessa forma, da Undina com o comissário, então deixa de ser um triângulo amoroso, uma briga de casal, para acirrar a disputa tribalista. Por que houve a traição? Porque, ó, Kikongo tá saindo com mulher de Quimbundo.
fique com isso, porque quimbum daquilo. Então é como se essa traição materializasse uma imagem ruim dos Kikongos e acirrasse o atrito que eles têm com os Kimbuns. Então, notem o quanto essa falta de afinidade de sexual mesmo entre o comissário e a Undina, ela é desencadeadora de outros conflitos paralelos aí à narrativa. Nesse contexto, o comissário, ele se aproxima do Sem Medo, né, que no momento em que tenta impedir e consegue impedir a partida imediata do comissário para Dorisi, vai conversando com ele, vai conversando sobre a relação dele com a Dina, né, vai tentando entender o que está acontecendo, de alguma forma aconselhar, mas sem se meter muito, porque isso não é a cara do Sem Medo, ele acha que ele só pode conhecer de fato uma mulher na cama, e ele não tem interesse em conhecer a Undina dessa forma. Então ele sabe que a atuação dele aí nesse apoio ao comissário só vai até uma certa parte. Então eles vão se aproximando. Fato é que logo em seguida, no próximo dia, eles vão a Dorisi, eles precisam mesmo ir. O comissário ele tenta se reconciliar com a Undina, não importa se você me traiu, eu te aceito mesmo assim, mas a Undina não vai querer aceitar ele, porque o que ela está deixando claro, o que ela quis deixar claro, de acordo com ela mesma na narrativa, foi que a traição se deu porque ela quis. E se ela quis agora, eventualmente ela vai querer de novo. Não rola mais, né? Então ela tenta deixar isso para o comissário não engole muito essa. De certa forma, ele força aí uma relação sexual que, pela primeira vez, vai ser satisfatória para os dois, né? Então, nesse momento aí, a Undina, ela até dá uma oscilada, ela até pensa em quem sabe, né? Mas ela já assume para si que não vai dar, provavelmente ela vai trair o comissário de novo, e eles têm que terminar. O comissário, ele pede para que o Sem Medo, que foi junto com ele a Dorisi, tente interferir, para que ele converse com a Undina, para que ele tente convencê-la a aceitá-lo, só que a Undina não vai querer aceitar. E a verdade é que o comandante Sem Medo não vai fazer muitos esforços para que ela aceite, ele não vai trabalhar ali na retórica para ela aceitar voltar para o comissário. Então, diante disso, o comissário ele vai ficar furioso com o Sem Medo, ele vai se voltar contra o Sem Medo, este mesmo comandante ao qual ele tinha se aproximado tanto até essa recusa da Undina, né, dizendo que ele é um traidor, que o Sem Medo, na verdade, deve ser gay, que ele quer o comissário só para ele, não quer que ele tenha aí as suas mulheres. Olha onde foi a questão, né? E que a partir de então ele vai viver, ele, o comissário, vai viver para provar para o Sem Medo que ele não precisa do Sem Medo, que ele vai resolver os seus problemas por conta própria. Parece um pouco peculiar isso, mas de fato é isso, né? Tanto que o Sem Medo até dá risada a hora que o comissário sai, né, e volta para a base e fala, olha só, ele está me ameaçando do quê? De resolver os problemas por conta própria, hahaha, né? E dá risada, né? Mas é isso que acontece. Agora, diante de tudo isso, o André ele não fica mais como chefe de Dorisi. É essa traição que derruba o André. Não é o fato dele deixar os guerrilheiros sem comida. Não é o fato dele ser corrupto. É ter traído um Kibundo, é ter traído os guerrilheiros com a mulher dele que vai derrubar ele da direção de Dorisi. Vocês vejam bem essa questão, porque a gente vai discutir ela lá no final, né? Ele é transferido a Brazzaville, e quem vira o chefe de Dorisi nesse contexto é o Sem Medo, que acaba tendo que ficar por lá para encaminhar todas as questões que são necessárias nessa retaguarda. Nesse contexto, ele chega a conversar mais um pouco com a Undina. A Undina, ela demonstra franco interesse em sair com o Sem Medo, né? Se é que vocês me entendem, mas o Sem Medo não é muito adepto no primeiro momento, ele resiste no primeiro momento, mas o fato é que ao final eles vão acabar se relacionando sim, né? E aí, nesse contexto em que o Sem Medo, de acordo com ele mesmo, de fato conhece quem é a Undina, ele tenta elucidar para ela o quanto ele acredita que ela tem que ficar com o comissário, que ele é o homem para ela, que agora o comissário vai passar por um processo de amadurecimento, ao qual até então ele não tinha vivido,
Mas uma vez amadurecido, ele vai ser o homem que ela precisa. Eles vão ser um casal para ficar junto, né? E a Undina, ela não parece muito interessada nisso. Ela entende, mas quem ela quer é o sem medo nesse momento. E ela deixa isso bem claro para ele que não adere muito à ideia, apesar de, em alguns momentos, ele oscilar em relação a isso, né? Nesse contexto todo em que tudo isso está acontecendo, o Yusei Medo está responsável por várias questões concernentes a Dorisi, inclusive o fato da fuga do Ingratidão do Tuga. O Ingratidão do Tuga, aquele guerrilheiro que lá no capítulo 1, a base, roubou a nota de 100 escudos dos trabalhadores que estavam ali explorando madeira, né, que foi mandado, teve como castigo ser detido em Dorisi, né? Então, o Sem Medo também tem que lidar com essa questão, também tentar entender o que aconteceu, que a ingratidão do Tuga fugiu, por que fugiu, quem que ele vai responsabilizar por isso. São vários atritos, várias questões concernentes aí essa parte técnica, essa parte gerencial da guerrilha, né? E adiante de todos esses contextos, de todos esses conflitos, inclusive de ordem amorosa, que o Sem Medo era informado de que os Tugas, os portugueses, eles teriam invadido o Pau Caído. O que é o Pau Caído? É uma região que abrigava uma antiga base guerrilheira do MPLA, hoje desocupada, mas que fica muito, muito próxima à base na qual eles de fato se encontram. Então, os Tugas ocuparem o Pau Caído é muito perigoso, porque vai dar um acesso muito melhor para eles a, de fato, ao local em que, de fato, está ali consolidada a base guerrilheira e que pode fazer com que eles sofram uma derrota muito importante, uma derrota muito significativa. Agora, é no capítulo 4, a Surucucu, que é o Dinho Sem Medo, eles de fato eles vão começar a se relacionar, o Sem Medo, ele demonstra ter alguma atração pelo Dina, algum interesse aí, talvez, em ficar com ela, mas ele sabe que é melhor não, né? Que ele realmente acredita que o comissário é o vai se tornar o homem que ela precisa, eles vão vir a se dar bem juntos, né? Em meio a tudo isso que eu estou comentando, o Sem Medo ele é informado de um ataque, um suposto ataque à base guerrilheira, né? Em um belo momento lá, que ele está no quarto com Gina, depois de uma noite de amor que eles tiveram, o VV, que é aquele guerrilheiro, que é sobrinho do Sem Medo, que chegou lá na base no capítulo 2, ele abre a porta todo desesperado, dizendo que os Tugas invadiram a base, que eles estão por lá, e o Sem Medo ele já havia sido informado, por exemplo, que os Tugas eles já se encontravam na região ali do Pau Caído. Então, além dos caras terem dominado o Pau Caído, invadiram a base, então dá um estalo, uma agilidade ali no Sem Medo, uma correria, um corre-corre. Então ele nem lembra que a Ondina tá no quarto, né? A Ondina que sai correndo e se esconde aí no quarto, ele se veste correndo e começa a organizar, angariar aí todos os civis que ele consegue para levar para a base, para combater os Tugas, né? Então ele faz tudo isso, ele vai mobilizando todo mundo ali em Dorisi para levar para a base, e a Ondina ouve, né, a colocação do VV, ela fica sabendo disso que supostamente está acontecendo, fica nervosa, até fala para o Sem Medo, protege o comissário, zele por ele, tem medo que ele morra, tem medo que o próprio Sem Medo perca a vida aí nesse suposto conflito, né? E durante essa organização, o Sem Medo ele consegue mobilizar vários civis para acompanharem ele até a base, né? E é um momento assim que ele até tem até essa suspensão na narrativa, né? Em que ele para e pensa, puxa, a gente tem contingente, nós temos homens, né? Então tem tudo isso aí acontecendo. Eles vão na maior velocidade possível em direção à base para tentar investir ali, socorrer os guerrilheiros, impedir o avanço do Tuga. Só que ao longo desse percurso tem algumas coisas que não vão se encaixando muito na cabeça do Sem Medo. Tipo, como é que eles saíram e atacaram a base assim? Eles atacaram por um lado só, isso não é muito coerente, isso não é uma postura muito de confronto, né?
que será que está acontecendo? Algumas coisas não estão batendo, né? E o que acontece é que quando ele chega lá, próximo à base, com todas essas questões na cabeça e tudo isso acontecendo, ele, junto com os homens que o acompanham, vê que tem um homem mestiço tomando banho na água do rio. E aí eles pensam, não, a gente já tira, já mata aí o cara, provavelmente ele tá com o Tuga e provavelmente ele investiu contra a base. Só que eles esperam e resolvem que vão matar na punhalada para não chamar tanta atenção. Eles acreditam que tá tudo ocupado. Quando eles vão se aproximando, eles percebem que o homem que tá tomando banho, na verdade, é o Teoria. E aí todo mundo para e o que está acontecendo? O Tuga não tinha invadido tudo, a base não estava ocupada. E aí, qual que é? E aí a teoria conta o que aconteceu, que em um dado momento no qual ele se banhava no rio, ele se deparou com uma surucucu, a cobra, né? Achou que ia tomar um bote da cobra e atirou na cobra, né? E no que ele atirou na cobra, causou um susto em todo mundo, né? Se houve tiro num contexto de guerrilha, você já imagina uma incursão do adversário, mas não, era a teoria ele lidando com a cobra, ele assusta todo mundo. E no final, os Tugas não invadiram nada. Quando o Sem Medo fica sabendo disso, ele começa a rir, e rir, e rir, e rir, e rir. Né? O comissário, uma vez já junto com o grupo, fica enfurecidíssimo de como é que você ri diante de uma situação dessa. Olha quanto contingente foi mobilizado à toa, todos os esforços à toa, né? E o comissário super ríspido e ressentido por conta de toda a situação a qual eu mencionei para vocês no último capítulo, né? E o Sem Medo, nem aí, né? Falar, ó, isso mostra pra gente, primeiro, que bom que eu tô rindo, né? Porque os Tugas não chegaram aqui. E também que bom que eu consegui mobilizar um contingente significativo em tão pouco tempo, né? Mostra para nós que nós não somos fracos, que nós não estamos tão em desvantagem e não estamos totalmente sem o apoio dos civis, né? Então ele tenta tomar essa perspectiva. Só que o fato, gente, é que com invasão ou sem invasão do Tuga, com Surucucu ou sem Surucucu, o pau caído continua ocupado, né? Sendo assim, a necessidade de ocupá-lo permanente, né? Porque é um risco concreto, factual, aí a base guerrilheira, né? Então eles precisam fazer uma incursão nesse lugar antes que os Tugas achem a base aí, de fato, a coisa desande para o lado dos guerrilheiros. Então, a despeito de tudo isso, permanece a necessidade de atacar o pau caído, né? Então, eles armam como é que vai ser esse ataque. O Sem Medo, ele sabe que esse momento pode ser aí um momento decisivo, que ele não vai ficar chefe de Dorizi por muito tempo. Esse perfil técnico burocrático não é o perfil de Sem Medo. Ele tinha planos de ser transferido para outra frente de batalha e tudo mais. Então, diante de tudo isso, e também do ressentimento do comissário, né, que quer se mostrar independente, valente, tão desprovido de temor quanto o próprio Sem Medo, ele resolve que vai deixar o comissário assumir a frente do ataque que eles planejam, né? Então, o Mundo Novo, que é um dos guerrilheiros, ele vai para Dorizi, ele vai assumir o lugar que o Sem Medo deixou, e o Sem Medo, junto aos outros guerrilheiros que ficaram, vai fazer a incursão ali no pau caído, né? Então ele deixa esse lugar de comando para o comissário, sendo ele também ali comandado pelo comissário nesse respectivo contexto. Então eles se dividem, né? Eles combinam que um grupo vai por um lado, um grupo vai por outro, e assim eles vão fazer essa incursão. É claro que antes que isso se materialize, que isso aconteça de fato, o Sem Medo termina de resolver tudo que ele precisa em Dorizi, ele se relaciona com a Undina pela última vez, né, literalmente, porque ele vai morrer na frente de batalha, né, então ele se relaciona com a Undina pela última vez, ele até sente aquela oscilação, aquele desejo de quem sabe, né, em um outro contexto, mas deixa para lá, e é isso, né? Ele deixa tudo encaminhado, tudo que é necessário em Dolizy, devidamente encaminhado para poder se dedicar a esse ataque à antiga base guerrilheira do pau caído.
Conforme eu falei para vocês, em 2 grupos, os guerrilheiros vão atacar esse acampamento Tuga, realmente está acontecendo, não é uma confusão como foi com a Surucucu. Diante disso, que é um confronto direto em que só existem 2 possibilidades, ou matar ou morrer, o comissário que quer provar sua bravura e quer provar que é melhor do que o sem medo, mais valente, independente, ele vai se adiantar na investida de peito aberto, na verdade, numa investida extremamente imprudente, extremamente perigosa, né? O sem medo, ele vislumbra ali a cena, ele sabe que, por mais que o comissário ainda não tenha sido atingido, na investida que ele fez, ele vai ficar num lugar desprotegido em que fatalmente os Tugas vão atirar e vão matá-lo, né? O Lutamos também percebe e ele tenta aí tomar a frente para proteger o comissário. Não se esqueçam que o Lutamos é aquele guerrilheiro cabinda do qual alguns outros guerrilheiros desconfiavam, justamente pelo tribalismo e pelo fato de que o Lutamos era cabinda, né? Então ele tenta fazer desse momento, dessa incursão ao pau caído, a prova da sua bravura, a prova de que ele estava com o movimento, de que ele não era um traidor, né? Então ele corre ali para tentar ajudar o comissário, mas ele morre com uma bala na cabeça, né? Novamente, a investida do comissário foi extremamente imprudente, ele morre com uma bala na cabeça, o sem medo vê que tá tudo desandando, que o comissário, na posição na qual ele se encontra, ele fatalmente vai ser atingido, é uma questão de tempo, e resolve que vai fazer um avanço ali com o grupo para impedir isso, proteger o comissário. Só que durante esse avanço, o sem medo, ele é baleado, ele é alvejado ali no ventre e ele morre. Claro que ele não morre na mesma hora, né? Ele vai perdendo sangue, morrendo gradativamente. Quem morre na mesma hora é o Lutamos, né? Ele vai perdendo sangue e vai morrendo gradativamente, enquanto o comissário percebe as consequências do comportamento totalmente imprudente que ele teve e começa a se desesperar ali mesmo. Então, nesse contexto, os guerrilheiros, eles conseguem segurar ali o Tuga, eles conseguem dar conta de dar uma segurada ali na investida de ambos os lados, que permitissem a eles algum tempo ali para se reorganizar. E nesse contexto, o comissário ele desaba e ele quer enterrar ali o sem medo, ele vai arrastando o sem medo, que está literalmente morrendo durante esse processo, né? E ele vai fazendo isso até o momento em que, chorando, desesperado, né? Até o momento em que o sem medo, de fato, ele vai morrer, né? E quando isso acontece, o comissário faz com que os guerrilheiros que estão acompanhando ele naquele momento enterrem o sem medo, parem para enterrar o sem medo. Desculpa, os guerrilheiros, eles hesitam porque não é um contexto em que simplesmente você consegue parar e enterrar alguém, né? Os Tugas, eles estão por ali, eles vão atacar, então eles hesitam e o comissário se enraivece brutalmente, né? Briga com eles, fala, nossa, mas o comandante, ele zelava por todos vocês, ele respeitava todos vocês, vocês não vão fazer isso, e começa ele mesmo a cavar o lugar em que vai enterrar o comandante sem medo. No que ele faz isso, os outros guerrilheiros acompanham ele e conseguem ali enterrar o comandante e também o Lutamos, que morreu para proteger o comissário, na tentativa de proteger o comissário, né? É um momento aí significativo, importante, o comissário até comenta, né? Então aqui, ó, a gente está enterrando um Cabinda, nós estamos enterrando um Kikongo no mesmo lugar, e eles lutaram para proteger um Kimbundo, né? Então, nesse momento, nessa reflexão, o comissário ele traz essa questão de novo do tribalismo, desse conflito entre os componentes aí dessa guerrilha que está no Mayombe, né? Então ele traz essa questão e a importância da dissolução mesmo desse tribalismo, de que se realmente saia dessa perspectiva, porque guerrilheiros de grupos étnicos distintos do dele morreram para que ele pudesse viver, né? O capítulo da Moreira é o último, chama a Moreira, porque o Sem Medo ele é enterrado aos pés de uma moreira, né? Tem uma simbologia importante essa cena, a gente vai falar daqui a pouco.
Então, Sem Medo é enterrado ali sob a moreira, e depois disso vem o epílogo, né, esse encerramento, essa reflexão final, que é oriunda do comissário político, né, é ele quem toma a voz da narração nesse momento, e propõe algumas colocações, das quais eu resolvi que ia extrair o seguinte, porque ela vai trazer um ponto significativo na construção de alguns aspectos críticos que a obra aborda e simbologias que são construídas, tá? Então a colocação é a seguinte, o excerto é o seguinte: e vejo quão irrisória é a existência do indivíduo. É, no entanto, ela que marca o avanço no tempo. Penso, como ele, que a fronteira entre a verdade e a mentira é um caminho no deserto. Os homens dividem-se dos dois lados da fronteira. Quantos há que sabem onde se encontra esse caminho de areia no meio da areia? Existem, no entanto, e eu sou um deles. Tal é o destino de Ogum, o Prometeu africano, né? Também vamos explorar o que é essa figura de Ogum, o Prometeu africano. Mas, substancialmente, é isso que acontece ao longo do enredo do romance. Existe também um outro fato super importante que acabou passando batido aí ao longo da minha abordagem, que eu vou trazer agora, porque é antes tarde do que nunca, que percebam que são várias questões aí concomitantes acontecendo, que é o fato de que quando eles conseguem achar a nota de 100 escudos dos trabalhadores, né, com ingratidão do Tuga, o comissário ele vai fazer por onde devolver a nota, né? Na verdade, ele vai, inclusive, arriscar-se e arriscar os guerrilheiros que o acompanhavam, não era o grupo todo, a voltar ali ao local onde assentam-se os exploradores de madeira, os trabalhadores, para devolver a nota. E ele faz isso para provar para esse grupo que os guerrilheiros do MPLA não são ladrões. Eles não estão ali se mobilizando para roubar o povo, eles estão fazendo isso, na verdade, sim, em prol da independência de Angola, em prol da emancipação, né? Então ele se arrisca para isso, e quando ele o faz, e de fato encontra esses trabalhadores e tenta devolver a nota de 100 escudos, os trabalhadores não aceitam, né? Eles deixam a nota para o MPLA. Eles não têm, eles não saem com a péssima impressão do movimento a qual o comissário acha que eles saem. Além disso, no contexto final do romance, em que o Sem Medo já havia sido informado de que os Tugas haviam invadido o Pau Caído, de que ele estava organizando ali as coisas em Dolizy, que ele ia voltar à base guerrilheira, um dos trabalhadores com os quais eles se depararam naquele confronto inicial do capítulo número 1, né, dos extrativistas de madeira, né, ele vai até lá porque ele quer contribuir, ele quer passar a fazer parte do MPLA, né? Então, nesse contexto, nesse momento, o Sem Medo, ele vê o quão valeu a pena o risco que o comissário político ele correu a fim de construir a credibilidade do movimento junto aos civis, né? Os civis de Cabinda. Então, isso também é um dado importante, é um dado significativo, que em meio a tantos conflitos e tensões eu acabei não colocando, mas eu estou colocando agora porque é importante. Agora, uma vez que a gente já passou, olha só quanta coisa a gente já abordou aqui nesse vídeo. Nós já abordamos vida e obra do Pepe Tela, nós já abordamos contextualização histórica, contextualização espacial, enredo da obra, que não é uma obra longa, é uma obra relativamente fácil de ler, diante de outras com as quais vocês que vão passar por esse processo do vestibular vão se deparar, né? Então, nós passamos por tudo isso, e agora a gente vai para alguns pontos de análise crítica literária de tudo isso que a gente está vendo, dessa narrativa, desse registro ficcional que se aloca sobre esse fato marcante da história desse país que é Angola, né? Então, nós temos aí no nosso romance, na nossa narrativa, várias personagens, né? Sendo a que mais se destaca, sem sombra de dúvidas, o Sem Medo, que é o comandante. O João é o comissário político, o nome dele é João, viu, gente? Acho que também não cheguei a mencionar aí ao longo da explanação sobre o enredo, mas o nome do comissário político é João, né? Nós temos a Undina, a noiva do João, nós temos o André, nós temos vários guerrilheiros, o Teoria, o Lutamos, o Panguaquitina, que é uma espécie de enfermeiro ali do grupo, né?
o chefe das operações, que é o terceiro na hierarquia, que começa com o comandante, vem no comissário e para nele, né? O Mundo Novo, o Verdade, o Equicui, Moatianvo, o Milagre, a Ingratidão do Tug e o VV. Esses integrantes, essas personagens, esses guerrilheiros, pertencem a grupos étnicos distintos, né? E têm, portanto, perspectivas distintas diante das coisas que estão acontecendo. Tem motivações distintas para comporem a guerrilha que briga pela independência de Angola, né? A gente vai perceber isso para além dos momentos em que o narrador, quando é onisciente, cita essas personagens e localiza elas nesse contexto, para os momentos em que as próprias personagens, os próprios guerrilheiros, eles vão assumir a voz na narrativa e vão colocar ali, trazer para dentro do texto as suas perspectivas em relação a tudo que está acontecendo. Quem não romance deve ter reparado que os capítulos começam, né? Tem capítulo 1, a missão, e tá lá o narrador onisciente. Em um dado momento, a gente tem a seguinte estrutura: eu, o narrador, sou teoria. Eu, o narrador, sou Moatianvoa. Eu, o narrador, sou Mundo Novo. Eu, o narrador, sou André, né? Que são momentos do texto em que as próprias personagens tomam ali a fala e colocam o que elas estão fazendo lá, como é que elas veem a situação, o que está motivando elas nessa guerrilha, nessa batalha, né? Então a gente tem toda essa multiplicidade que se presta aí a mostrar o quanto o próprio movimento é múltiplo, né? Não tem uma única voz, não tem não é uníssono, né? Ele é múltiplo. Nesse sentido, cabe a nós explorar algumas dessas personagens, entender algumas questões em relação a elas e a essa estrutura, a toda essa construção analítico-crítica que está sendo proposta pelo PPTEL, né? A primeira personagem, na verdade, a assumir esse eu, o narrador, sou teoria, a colocar quem é dentro desse contexto, a trazer o que o motiva, qual a questão que está pegando ali naquele contexto, é o teoria, né? A teoria é uma personagem sobre a qual eu falei para vocês no começo da descrição do enredo, né? Ele é um mestiço, a mãe é negra, o pai é branco, ele não é visto como branco pelos brancos, ele não é visto como negro pelos negros, é um sem lugar nesse contexto, né? Ele é um mestiço, né? Isso incomoda ele. Então ele vê nessa guerrilha a possibilidade de se livrar dessa mancha, né, do homem branco que recai sobre o seu corpo na claridade da pele que ele tem, né? Ele vê na guerrilha essa possibilidade de expurgo de uma espécie de pecado original, né? De se livrar disso, de provar a sua bravura, de provar a sua coragem, comprometimento e o seu lugar, né? Temos também o Milagre, né? Quem é o Milagre? O Milagre é a segunda personagem que vai tomar essa voz, é o narrador Seu Milagre. Ele pertence aí a um grupo específico. Milagre, se não me falha a memória, ele é quimbundo, tá? E ele é tribalista. Ele é tribalista e ele assume isso, vendo o tribalismo, ora como justo, ora como injusto, aí a depender do contexto, né? Então, o Milagre, ele perde o pai ao longo desses conflitos aí entre colonizadores e colonizados. Os portugueses passam com o trator em cima da cabeça do pai dele, por isso Milagre odeia tratores, né? E acha que é complicado negar de forma integral o tribalismo, né? Ele guarda consigo um pouco de tribalismo. Tem também o Mundo Novo também tem o seu momento de voz na narrativa. O Mundo Novo é um guerrilheiro que ele vem da Europa, ele estudou na Europa, né? E ele vem compor a guerrilha. E a questão do Mundo Novo é que ele é extremamente dogmático. Em que sentido? Estudando na Europa, aí, passando esse tempo por lá e vindo para a guerrilha, ele é um extremo defensor da ideologia marxista, tá?
ele é extremamente marxista. Só que a questão não é nem essa, né? A questão é que ele estuda essa teoria e ele acha que tudo tem que ser integralmente como está na teoria. Ele não consegue olhar para os contextos e situações nas quais eles se encontram e relativizar o que quer que seja. Nesse sentido, ele acaba se deparando em alguns confrontos, em alguns embates com o comandante sem medo, né? Porque o sem medo, ele não acredita nisso, ele acredita que o mundo novo é alguém que ainda vai amadurecer, que conhece muito de teoria, mas não conhece muito do campo de batalha, que ainda vai amadurecer, né? Que precisa relativizar um pouco as coisas, enxergar os contextos, antes de tentar aplicar essa teoria de uma maneira tão integral, tão rígida, né? Mas o mundo novo, por sua vez, acha que o sem medo é um pequeno burguês, de traço anarquista, né? Acha que só as massas constroem a história, que os homens são desinteressados quando se metem em incursões como essa, a qual ele está compondo, né? O Sem Medo já age contrário, que sempre tem alguma motivação ali. Então, existe esse confronto e esse atrito entre essas personagens por conta sobretudo desse dogmatismo do mundo novo. Tem também o Moatianvo é um outro personagem que vai sumir essa voz, né? Ele é filho de um mineiro que morreu tuberculoso aí, próximo ao seu próprio nascimento. Ele se vê como um destribalizado. O Moatianvo, ele esteve por muitos lugares, ele viu muitas coisas, ele lidou com tudo quanto é tipo de gente, ele foi marinheiro, então ele não acredita nessa questão do tribalismo, né? Ele não acredita nesses atritos entre grupos, né? Ele acredita na independência, na luta pela independência não só de Angola, mas também de África como um todo, né? Então ele vai trazer essa outra perspectiva. O André, né? O André é aquele chefe de Dorizi, é um comandante administrativo, técnico burocrata, né? Ele é relapso, ele é, na verdade, de moral duvidosa, ele é abertamente corrupto, né? Ele, de certa forma, estabelece aí alguma rivalidade com o Sem Medo, que não compra muito essa rivalidade. É ele quem, como eu falei para vocês, acaba traindo o comissário junto com a Ondina, né? E que acha que não tem nada demais assim nas ações dele, né? Ele inclusive até lamenta não ter aproveitado um pouco mais o momento com a Ondina. E ele acha que tudo pode ser suplantado, deixado para lá, superado com base na autocrítica, né? Então, quando ele assume a narração, ele até fala, né? Ah, você se encontra diante de um momento problemático, você se encontra diante de uma enrascada, faz a tua autocrítica, o pessoal adora a gente que tem autocrítica, né? Então, você errou, você realmente pisou na bola, mas se você falar, olha, eu errei, eu pisei na bola, o pessoal vai aceitar e vai ficar tudo certo, né? Então, o André é essa personagem de moral duvidosa, corrupta, chefe de Dorlizia até o momento em que ele é destituído do cargo. Tem também o Lutamos, né? O Lutamos, esse sim eu comentei um pouco aí ao longo do enredo, é uma personagem cabinda que passa muito tempo aí da narrativa tentando provar aos seus companheiros que ele não é o traidor que pensam que ele é, né? Ele é tão destemido, tão bravo e corajoso quanto qualquer um dos outros, bem como comprometido com o movimento que eles estão compondo e construindo ali no Maiô. Além disso, tem também o comissário é uma figura super importante, ele tem cerca de 25 anos, tá? Bastante novo, mais novo que o comandante Sem Medo, né? Bastante duro, pode-se dizer imaturo, até tudo que vai acontecer com ele diante da traição da Ondina, mas que vai amadurecer rapidamente por conta dos acontecimentos que eu mencionei para vocês que compõem aí esse final do romance, né? Ele acredita na politização do povo, ele acredita no apoio popular, ele é uma personagem que acredita em construir esse apoio, fazer parte desse apoio, né? Tanto que isso está super materializado na atitude que ele tem de se arriscar mesmo
para devolver as notas de sem escudo para os trabalhadores, né? Ele acredita na mobilização, na politização dos guerrilheiros, do povo, e ele acha que é isso que vai levar o movimento para frente, né? Agora, com isso, a gente já passou, né? A gente vai formalizar, na verdade, alguns aspectos estruturais da obra. Como que funciona a narração do romance? Como é que funciona a narração do Mayombe? Substancialmente, gente, esse romance está narrado em terceira pessoa, é narrador onisciente, tá? E muito do texto do romance vai estar com esse narrador em terceira pessoa. Mas, por vezes, como eu acabei de comentar, e fui, de certa forma, falando de forma relativamente picada aí ao longo da minha explanação, os personagens, eles vão assumir a voz, né? E, portanto, a narração, e vão se colocar, né? São personagens de origens distintas, com motivações distintas, subjetividades próprias, e eles vão se colocar por meio dessa assumida formal que eles fazem da própria narrativa. Esse processo no qual as personagens, elas literalmente se colocam, eu, o narrador, sou lutamos. Eu, o narrador, sou o comissário político. Eu, o narrador, sou o mundo novo. É um processo que nós chamamos de polifonia. Polifonia, tá? Poli, várias fonia, vozes, né? São várias vozes que compõem ali esse romance. E qual que é a importância disso a nível de crítica, de análise de texto, né? O Pepe Tela, quando ele vai inserindo essas várias vozes no seu romance, junto com o seu narrador onisciente, traz para nós, leitores, a perspectiva de que não há uma verdade única ao longo de tudo isso que está sendo escrito, que está sendo narrado, com o qual a gente está se deparando ao longo das páginas. Não tem uma verdade única. Qual é a verdade única do MPLA? Quem é o MPLA? É um tipo de guerrilheiro que compõe o MPLA? É uma ideologia única, inabalável a do movimento? Né? O movimento é composto por pessoas diferentes, de origens diferentes, com questões diferentes, né? E só um recurso como a polifonia seria capaz, nesse contexto, de contemplar toda essa complexidade e essa variedade de vozes mesmo que compõem aí a nossa obra, né? Com isso, com esse processo polifônico, o que a gente tem é a formalização. Por que a formalização? Porque é a nível da forma. Em outros termos, porque literalmente está escrito dessa forma, né? De um tom democrático, tá? É um tom democrático que está no jeito que o romance está escrito, está na forma dele. Não tem uma verdade única, não só porque a perspectiva do romance é desse olhar democrático, mas porque a própria maneira a qual ele está escrito mostra formalmente e literalmente que são várias as vozes, várias as verdades, várias as perspectivas, vários os olhares que compõem esse movimento, tá? Então, essa estrutura polifônica traz todo esse aspecto, essa bagagem, essa riqueza para dentro do romance. Além do mais, gente, nós temos o trabalho com algumas simbologias importantes, as quais eu comentei que ia explorar quando eu falei brevemente sobre elas na abordagem do enredo, e de fato eu vou. Por exemplo, a simbologia da Moreira, do Ogum Prometeu africano, e por aí vai, né? Então, toda essa abordagem, todo esse percurso, todo esse contexto histórico, toda essa situação social, espacial, na qual se situam os acontecimentos, vão aí traçando os percursos que, ao final, vão ser constitutivos, vão configurar a identidade nacional dessa Angola que vai aí, em 1975, se ver independente de Portugal, né? Mas vamos aí a algumas simbologias, né? A primeira simbologia é a da Moreira. Comentei com vocês que naquela incursão super imprudente do comissário, sem medo, vai lá, tenta protegê-lo, acaba sendo ferido e morrendo, né? E que em todo esse processo, o comissário dá um jeito de mesmo, durante esse confronto direto com os portugueses, parar para enterrar ele, parar para enterrar o Lutamos também, e que faz isso embaixo de uma amoreira. O Sem Medo, ele é enterrado embaixo de uma amoreira, tá?
Nesse sentido, essa imagem que vocês aí estão vendo na tela seria representativa, literalmente, dessa moreira, né? Essa árvore grande, de tronco grande, copa alta, né, e ampla. Qual que é a questão da moreira? Qual que é a metáfora e a simbologia da moreira? Olhem para essa imagem e vejam que existe um destaque aí em relação ao tronco da moreira, tá? E depois a gente tem esse destaque aí no tronco que vai se ficando difuso quando a gente chega na copa da árvore, que vai, por sua vez, se entrelaçando as copas de outras árvores que provavelmente estão em volta da moreira. Nesse sentido, o tronco ele representa o indivíduo, tá? Enquanto essa copa que vai se mesclando às outras copas de árvores que também estão ali nesse lugar, representam o engajamento coletivo, tá certo? Então, quando o sem medo ele é enterrado, se dá esse desfecho da narrativa, se dá o epílogo, o que se nota é que o sem medo ele é um guerrilheiro que se destaca em relação aos outros, certo? Ele se destaca pela sua coragem, pela sua bravura, pela sensatez diante das suas ações, pelas escolhas que faz. Então fica essa marcação, trazendo consigo também essa tensão entre a valorização do indivíduo e do engajamento coletivo. Para além disso, o sem medo ele é enterrado aos pés da moreira, sob a moreira, e isso por si só também é significativo, né? Porque a gente disse que eu acabei de falar, ele ser enterrado assim nesse contexto é como se esse enterro fizesse dele semente. É como se ele fosse literalmente plantado ali. E é importante que ele seja nesse contexto, porque é importante que essa semente de um grande homem, de um grande indivíduo, de um grande guerrilheiro, seja plantada para que possa nascer um novo homem, um homem novo. E quem é esse homem novo? É o angolano. É o angolano que há de nascer, há de ser gestado aí com o surgimento desse país independente, dessa Angola independente, tá? Então, essa é uma simbologia bastante significativa, bem como uma outra, né, a do Ogum Prometeu africano, né? Aos guerrilheiros do Mayombe, que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura, vou contar a história de Ogum, Prometeu africano, né? Então, essa colocação que aí agora aparece na tela de vocês, ela precede o primeiro capítulo, a missão, então ela vem antes, ela abre o romance, então ela já traz essa simbologia antes do romance começar, e ela é retomada ao final do romance, no epílogo, quando o comissário assume para si a voz da narrativa, eu, comissário político, eu, narrador, sou comissário político, e vai discorrer, vai estabelecer ali as suas reflexões finais, baseadas, sobretudo, na morte do comandante sem medo, né? Então, é uma metáfora a qual a gente precisa explorar. Ao final das contas, gente, a quem se refere quando se fala desse Ogum, o Prometeu africano, né? A própria personagem Sem Medo. O Sem Medo é a materialização desse Ogum, Prometeu africano. Não sei se vocês conhecem os mitos de Ogum e de Prometeu, né? O Prometeu é um mito grego, o Prometeu seria aquele que roubou fogo, nesse caso representativo da inteligência, dos deuses para conferi-lo aos homens, para dar aos homens, equiparando, assim, de alguma forma, os homens aos deuses, transgredindo os limites entre os dois grupos, né? Ele é penalizado pela sua transgressão, né? Ele é condenado aí a ficar preso no Monte Cáucaso, tendo seu fígado todos os dias dilacerado e devorado por uma ave, e todos os dias recomposto para que o processo possa se dar infinitamente, né? Então, esse é Prometeu. E quem é Ogum? Ogum também é um mito, só que agora é um mito africano, é um orixá ferreiro, né? Ferreiro de ferro mesmo, né? Que lida com essa matéria do ferro. E o ferro, por sua vez, é uma matéria-prima substancial para elementos que dizem respeito à guerra, né? A espada, o punhal, a tudo isso que diz respeito à guerra. O Ogum, ele é uma figura mítica relacionada com essas questões, ele é uma figura mítica relacionada com a guerra, né? E também com os caminhos aí percorridos, assim como o Exu é uma figura que representa isso, né? O orixá que representa isso, o Ogum também o faz. Então, o sem medo,
Ele é esse Ogum, ele é esse Prometeu africano. Por quê? Porque ele é o modelo ideal do herói combatente. Ele é o guerrilheiro, né? Então ele está naquele contexto de luta armada, político e tudo mais. E ele traz consigo um exemplo, né? Ele é um guerrilheiro exemplar, né? E ao mesmo tempo de boa índole, de índole naturalmente guerreira. Ele é um sujeito viril, ele traz consigo essas características de Ogum e de Prometeu, né? E se eterniza de alguma forma aí nesse momento em que ele vira simbolicamente a semente que há de fazer germinar o novo homem que há de surgir, né? O angolano. Agora, essas simbologias são super relevantes, inclusive uma delas já foi cobrada na prova da FUVEST, que é a questão da Moreira, mas o romance, ele também traz outras questões que são super relevantes. Por exemplo, as contradições da Revolução e das suas perspectivas democráticas. Em que sentido, em que ponto eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso em relação à personagem Ondina, tá certo? Lembram que eu fiz questão de falar lá no capítulo número 2, que existia uma falta de conexão sexual entre a Ondina e o comissário, que isso seria responsável por desencadear uma série de problemáticas, como de fato nós vimos que desencadeou ao longo da narrativa. Essa liberdade sexual faz da Ondina uma personagem feminina diferente, à frente dos padrões da época na qual ela está inserida, né? Então a Ondina, ela busca sexo por prazer, ela quer transar por prazer, o que faz dela por si só uma personagem transgressora. Agora, nesse contexto, tá? Agora, há de também destacar outra coisa, né? Eu falei para vocês, explanei a questão de Dolizy. Eu comentei que o Dolizy é a retaguarda, né, do movimento guerrilheiro, que não era a primeira vez ali que o André deixava os guerrilheiros sem comida. Os guerrilheiros sabiam que eles estavam sendo negligenciados, né, que o fato deles estarem ali sem mantimento não vinha, não sei, de uma falta de capital aí, da retaguarda para mandar para eles, não vinha de uma necessidade de fato concreto, mas vinha da falta de comprometimento e da corrupção do André. Todo mundo sabia, o Sem Medo sabia, né? Então ele meio que estava evitando o embate, isso aí eu acho que eu cheguei a comentar também. E quando que o André vai cair? Quando que ele vai ser penalizado? Quando ele perde a chefia de Dorizy? É quando ele deixa os guerrilheiros passando fome? Não. Né? É quando ele é corrupto? Não. É quando ele dorme com a mulher de um outro guerrilheiro. Né? Então, como é que funciona essas perspectivas revolucionárias, democráticas aí do movimento? Né? O que desencadeia de fato uma punição? O que desencadeia de fato um olhar mais severo, né? É a negligência, a corrupção ou é a traição carnal, né? Traição sexual. Então a Ondina é uma personagem que põe em xeque aí, que ela expõe as contradições da revolução e das perspectivas pretensamente democráticas. A revolução é democrática e abrangente para todo mundo. Ela também o é para as mulheres, né? Em que sentido? Por que não? Por que sim? Né? Então, essa é uma questão super relevante. Outra questão fundamental é a questão do tribalismo, né? Essas tensões entre grupos étnicos distintos que compõem o movimento de guerrilha que está ali representando o MPLA na narrativa, né? Então, alguns guerrilheiros que desconfiam uns dos outros, que entram em atrito uns com os outros, não necessariamente por motivos eu acho que seria até complicado falar factuais, né, concretos, isso é motivo concreto, de certa forma, mas não necessariamente por um atrito surgido ali, naquele momento, naquele contexto, e sim por um atrito que vem dessa divergência étnica, dessa divergência tribal, né? Então, desconfiam do Lutamos, ele tem uma ação um pouco curiosa, né, que é sair andando na frente, independente das ordens e da atenção que os guerrilheiros precisavam ter no referido contexto. Mas o motivo de desconfiança que recai sobre ele vem, sobretudo, do fato de que ele é um cabinda, né? E o povo de Cabinda não é muito de confiança, né? O povo de Cabinda é contra-revolucionário, trabalha para o Tuga, né? Então tem essa questão.
o conflito entre o André e o comissário, que poderia, até segunda ordem, ser uma questão pessoal e privada, porque afinal é um triângulo amoroso que se forma aí, vira um acirrador entre os guerrilheiros, porque um Kikongo saiu com a mulher de um Kimundo, né? O que motiva um e outro grupo? Né? De que maneira essas tensões vão acontecendo, né? Então, o tribalismo é um ponto super importante da narrativa, assim como esse projeto de homem novo que precisa surgir, que precisa nascer para que com ele nasça também a Angola. Então, é preciso que esse homem novo, que esse angolano venha à tona, para que junto com ele a Angola possa vir também, né? E possa se criar aí uma nação forte, independente, como Angola pode ter em potencial para si. Agora, todas essas questões que eu estou trazendo, todos esses embates que eu já coloquei de alguma forma na contextualização histórica e que de alguma forma se materializam dentro da narrativa, eles são elementos, gente, que na prática vão apontar para aquilo que vai se tornar uma guerra civil que realmente vai acontecer e vai durar 27 anos, né? Então, enquanto havia um inimigo em comum, as coisas estavam relativamente estáveis politicamente, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que o inimigo comum ele foi derrotado, a partir do momento que o território é independente, e aí? Como é que vai ficar essa questão, essas divergências, não só entre os grupos guerrilheiros, mas entre os próprios grupos étnicos que compõem esses movimentos de guerrilha, né? E compõem a população de Angola, né? Tudo isso traz consequências muito concretas para o país. E aqui eu estou saindo do âmbito ficcional, né? Eu estou indo para o campo social, histórico e contemporâneo, inclusive, né? Inclusivo não, inclusive. Angola é um país em que reina a desigualdade social, né? Angola é um país que, a despeito de seus muitos minérios, muitas riquezas, diamante, tem minério de ferro, tem petróleo, tem de tudo em Angola, né? Apesar de suas muitas riquezas, tem uma população que vive com cerca de menos de $2 por dia, né? Tem uma sociedade extremamente desigual. E muitas dessas riquezas, ora foram expoliadas pelo colonizador, das mais diversas formas, ora foram investidas nas guerrilhas e no conflito civil, na guerra civil que veio a se formar depois da independência, né? Então isso traz consequências concretíssimas para o país, né? Que mesmo em meio a tanta riqueza é extremamente pobre, considerado extremamente corrupto, né? Um dos mais corruptos do mundo, diga-se aí de passagem. Então, percebam, né, o quanto esse livro, esse romance, ele vai tensionando tudo isso, ele vai tensionando esses elementos factuais, históricos, culturais, sociais, né, e vai tensionando também esses elementos ficcionais, atrelando um ao outro e constituindo esse material que vai nos permitir traçar, estabelecer algum olhar que seja sobre o processo de independência de Angola e todas as implicações históricas, culturais, sociais, étnicas que a ele se atrelam e que deles são decorrentes, tá? Então, acho que é isso. Agora, aspectos práticos, né? Diante de tudo isso, como é que isso apareceu na FUVEST? Porque isso já apareceu na FUVEST, eu falei para vocês, esse livro entrou na lista em 2016. Então, está sendo aí cobrado desde a edição 2017 do vestibular, né? Que vocês sabem que o número do vestibular sempre diz respeito ao ano que o sucede, não ao ano no qual ele começa a ser realizado de fato. Então, desde 2017, o livro ele está aparecendo aí na FUVEST, e ele chegou a aparecer uma vez na primeira fase, em 2017, não apareceu mais nessa etapa, tendo aparecido posteriormente apenas na segunda fase. Em 2017, na primeira fase, se cobrou um pouco do olhar sobre a simbologia da Moreira, essa tensão entre o individual e o coletivo, né? Entre esse guerrilheiro que se destaca, essa figura que se destaca e que há de liderar as outras, inclusive nesse sentido, propõe até uma questão de literatura comparada com o Capitães da Areia, do Jorge Amado, e uma das suas personagens, o Pedro Bala, que é o líder do grupo do Capitães da Areia, que também ali se destaca ali pela sua bravura, pela sua assertividade,
pelas suas investidas, as suas escolhas, né? Então, a primeira fase de 2017 trabalha muito com isso. A segunda fase do mesmo ano trabalha com a questão do dogmatismo, que eu comentei com vocês, desse atrito aí materializado, sobretudo, pelos personagens Sem Medo e Mundo Novo, aquele cara que vem da Europa e quer aplicar a teoria marxista literalmente, sem observar o contexto no qual ele se encontra, enquanto Sem Medo, por sua vez, é aquele sujeito que segue essa mesma teoria, mas a relativiza dependendo do contexto, né? Então traz essa questão do dogmatismo, de que maneira a própria narrativa rompe com essa perspectiva dogmática, de que maneira a qual a narrativa ela não é um uníssono, ela não é a materialização de uma única verdade, e aí pega um pouco a questão da polifonia, esse fato de que as personagens elas têm o seu momento ali narrativo, formal, literalmente escrito no texto, de se colocar e tudo mais. Então, a segunda fase de 2017 vai um pouco por isso. Em 2018, tem abordagem de objetivos do movimento, do tribalismo, são questões que vão pedir a abordagem dessa questão do tribalismo, as implicações ali no referido contexto da obra do tribalismo. E aí, questões sobre o Wyoming voltam a aparecer na prova apenas em 2020. Em 2020, que foi o último vestibular da FUVEST, diga-se de passagem, o que foi cobrado foram aspectos do enredo do livro, tá? Então foi cobrado, por exemplo, por que o comissário, ele pega as coisas, mete a mochila nas costas e vai para Dorisi, né? Pega uma descrição dessa cena em que o Sem Medo está tentando dissuadir o comissário, tipo, não, a gente vai amanhã e tal, e perguntam qual é o motivo desencadeador, o que está levando o comissário a sair em disparada para Dorisi, e também pergunta-se por que é que o Sem Medo é chamado de Sem Medo, né? Claramente porque ele é uma personagem corajosa, brava, destemida, né? Cujo único medo, único receio, que é dito por ele mesmo na narrativa, no momento de sua morte, se amedrontar, sentir medo, e nesse contexto, portanto, perder tudo que ele enxerga, pensa e acredita sobre si mesmo. Nesse momento, né? Então, o único medo do Sem Medo é ter medo, né? Por isso que ele é essa personagem, por isso que essa personagem ela é alcunhada dessa forma, por isso que o nome de guerra dele é Comandante Sem Medo. Para além disso, em guerra ele é guerrilheiro de Enda, é uma figura também ímpar aí nesse contexto, nessa história de libertação de Angola, né? Ele também tem vários e vários atos de bravura que acompanham ele, que precedem aí, constituem, na verdade, a sua reputação no que diz respeito ao campo de batalha, tá? Então é por isso que a ele cai a alcunha de Sem Medo. De maneira geral, é isso. Acredito que, apesar de longo esse material, eu tenha conseguido contemplar com vocês os principais elementos do romance e ainda várias outras coisas que a gente poderia passar dias e dias conversando, mas acho que o principal nós conseguimos dar conta. Quem não leu o romance, leia, porque vale a pena, não só porque vai cair na FUVEST, você precisa responder perguntas sobre o que está escrito no livro, mas porque é um romance que vai te permitir conhecer uma outra história, uma outra realidade, uma outra perspectiva, vai ampliar aí os seus horizontes e vai agregar aí na sua bagagem de leitura. No mais, agradeço a atenção, quem sobreviveu até o fim, meus parabéns, espero ter contribuído de alguma forma para os exames que vocês vão te prestar aí futuramente, já em janeiro, certo? Então, é isso, muito obrigada e tchau, tchau.